Bom, continuando a nossa aula de remoção, a gente fez, né, a remoção quando um nodo ele não tem nenhum filho, ou seja, remoção de nódos folhas, certo? Ah, a gente parou aqui na codificação. Vamos dar continuidade agora com a remoção quando aquele nodo tem apenas um filho, ou seja, o grau dele é 1, certo? Bom, quando o nodo tem um filho, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar ele e, semelhante à lista, né, a gente vai ter que mexer com algumas referências aí, né? Tipo o 8, ele não vai mais apontar para o 10. O 8, por exemplo, aqui vai ter que apontar para o 14, assim como o pai do 14 vai passar a ser o 8, certo? E assim o 10 ele é eliminado da nossa árvore, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A lógica é um pouquinho parecida com a lógica da lista duplamente encadeada, certo? O problema é que a gente sempre vai ter que verificar se, por exemplo, se a gente vai eliminar o nodo 10, a gente vai querer saber se o filho que vai ocupar o lugar dele vai ser o filho da direita ou o filho da esquerda do 10, certo? Porque assim o 10 ele poderia ter, em vez do 14, poderia ter o filho 9 aqui para a esquerda dele, né? Então a gente tem que saber se é a esquerda ou direita, certo? Bom, ah, aqui foi a nossa remoção de folhas. Bom, e aqui a gente vai fazer o if, né, de verificar se aquele nodo ele tenha grau 1, no caso. Tudo bem? Então, a gente pode fazer o seguinte: if nodo atual, ponto, filho direito for igual a nulo e filho esquerdo, desculpa, nodo atual nodo atual, ponto, filho esquerdo for diferente de nulo, esse if aqui ele vai nos indicar que aquele nosso nodo que vai ser eliminado, ele tem apenas um filho e esse filho que ele tem vai ser o filho esquerdo, certo? Porque ele vai ser diferente de nulo. Tudo bem? Então, sendo ele, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o nodo só ver qual era o tipo do nodo A, né? Nodo A. Nodo A, sim, filho esquerdo vai ser igual a nodo atual, ponto, filho esquerdo, certo? E a gente tem que pegar também nodo atual, o pai daquele nodo que vai ser removido, pai. Bom, feito isso, né? O que a gente vai ter que fazer? O filho esquerdo, ponto pai, vai passar a ser o pai do nodo atual, tudo bem? Ou seja, aqui nesse exemplo, usando como exemplo, né? Esse vai ser o filho esquerdo, né? Digamos que esse daqui seja o filho esquerdo do 10. Então, o pai dele vai passar a ser o pai do 10, ou seja, o 8, certo? Então, o 14 ele vai começar a apontar não para o 10 como pai, mas para o 8, certo? Então, esse trecho de código ele está fazendo isso. Por sua vez, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer com que o 8, o filho esquerdo dele, aponte para o 14, né? Então, como é que a gente tem que fazer isso? A gente já tem a referência do 8 aqui, por exemplo. Então, temos que fazer o seguinte: if pai.esquerdo for igual ao nodo atual, né? Então, pai.filho esquerdo vai passar a ser o filho esquerdo do nodo atual. Else pai.filho direito vai ser igual ao filho ah, o filho de vai ser igual ao filho
esquerdo do nodo atual. Certo? Tudo bem. Deixa eu só ver se tá certo tudinho. Tá. Só tem um problema aí. Caso esse pai aqui, aliás, caso o nodo atual seja raiz, o que que vai acontecer? A raiz é o único nodo da árvore que não tem pai. Então, sendo o nodo atual a raiz, por exemplo, esse pai vai ser nulo, né? Sendo esse pai nulo, quando chegar bem aqui e eu tentar acessar o filho esquerdo de um elemento nulo, vai dar aquele famoso erro no pointer exception, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte: if nodo atual for igual a raiz, no caso, certo? Ah, não. Na verdade, a gente pode botar aqui, ó. E não, tá certo, tá certo. Desculpa, tava certo. Se o nodo atual for igual a raiz, então a raiz passa a ser o filho esquerdo do meu nodo atual e a gente termina a nossa remoção aqui. Se não, ele vai executar isso daqui e vai terminar a remoção bem aqui, certo? Então ele vai remover aquele 10, né, da nossa árvore. Só que no caso esse 10, quem é o único filho dele está para a direita, que é o 14, né? A gente vai ter que fazer também isso daqui para a direita dele. Então, como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem copiar esse if todinho bem aqui, ó, certo? Copia ele, cola logo embaixo desse if, certo? Olha, vai ter dois ifs iguais aqui e um aqui, certo? Só que nesse segundo if que você copiou, você vai inverter os filhos, né? Em vez daqui ser filho direito, você vai botar filho esquerdo. Aqui também direito, estava esquerdo antes, né? Aqui esse filho vai ser filho direito, né? Aqui também vai ser filho direito. Aqui, tudinho tu vai separando aqui. Se else pode ser direito também. Esse daqui, filho ESC. Certo? E aqui finaliza para o lado direito, caso o filho esteja do lado direito daquele nodo que vai ser eliminado, certo? Então esses dois ifs, eles são correspondentes à remoção de nodos com grau 1, ou seja, aqueles nodos que têm apenas um filho, grau 1. Eu vou botar com filho esquerdo, né? Com filho esquerdo. E aqui, remoção grau 1 com filho direito. Direito. Certo? Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente termina aqui a nossa árvore com a remoção de nodos com grau 2, ou seja, que tem dois filhos. Valeu!